Bora lá então, meu povo, para a função quadrática agora. Vamos para um novo tipo de função aí. Tá no capítulo 11 da página 625 aí, da apostila 3 que vocês já devem ter recebido, né? Espero que sim. É, os exercícios de tarefa aí são os exercícios 1, 3 e 14, e do Eleva Mais da seção 1 são os exercícios 2, 5 e 7, tá? Hoje essa aula vai ser bem básica, assim, bem introdutória, tá? Bem a partezinha inicial aí, só pra gente pegar bem, beleza? Então vamos só relembrar algumas coisinhas. Função afim, ou função do primeiro grau, toda função do tipo ax mais b. Se vocês separarem, o x ele está elevado a 1, né? Por isso que é uma função do primeiro grau. Isso a gente já viu, né? Já vimos aí exemplinhos. Lembra que o a é o nosso coeficiente angular, o b é o nosso coeficiente linear, e é isso aí. Agora a gente vai para a função quadrática, tá? Ou função do segundo grau. Bom, função quadrática, ou função do segundo grau, é toda função do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Igual a zero não. Toda função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais. Lembra que o a tem que ser diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, ele vai ser uma função afim, né? Vai ficar bx mais c. E isso é uma função afim, e agora a gente está estudando função quadrática. Então, por isso que o a é diferente de zero aí. Definida de reais e é denominada de função quadrática ou função do segundo grau. Então, exemplinhos aí de funções quadráticas, tá? Y igual a 2x quadrado mais x mais 3. Se, quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c? O a é o cara que multiplica o x quadrado. Quem está multiplicando o x quadrado é 2. Quem multiplica o x é 1. Quem é o termo independente é o 3, tá? Então, o a é 2, b é 1, c é 3. Mesma ideia aqui para outro exemplo de função quadrática, né? Menos 2x quadrado mais 6. O nosso a é menos 2, o b é 0 e o c é 6. Outro exemplo, menos x quadrado mais 3x. O nosso a é menos 1, o nosso b é 3, o nosso c é 0. Outro exemplo, último exemplo agora, y igual a 5x quadrado. O a é 5, b e c são iguais a 0 aí. E aí fechou, tá? Agora a gente vai ir aí para a parte da funçãozinha, tá? Como é que fica o gráfico da nossa funçãozinha. Lembra que a função quadrática, nosso gráfico é uma parábola, né? E aí a gente vai analisar os sinais do A, do B e o C aí, o que interfere aí no nosso gráfico, tá? Então, primeiramente, as raízes ou o zero da função. Para a gente encontrar quem são as raízes ou os zeros da minha função, é igualzinho na função do primeiro grau. Eu vou trocar o y por zero, né? Troco o y por zero e resolvo a equação, encontro os valores de x, tá? Então, é exatamente igual. Só que para encontrar agora as raízes da equaçãozinha do segundo grau, a gente ou usa soma e produto, se vocês lembrarem, ou usa então a formulazinha de Bhaskara. Não sei se vocês sabem, a formulazinha de Bhaskara não foi Bhaskara que encontrou, né? Não sei se eu já contei isso para vocês. Só no Brasil que a gente chama de fórmula de Bhaskara, não sei se vocês sabiam disso. O resto do mundo ninguém chama isso de fórmula de Bhaskara. Não sei porquê. Na verdade, foi alguns livros que vieram para cá e algumas traduções, e aí acharam que foi Bhaskara que descobriu, mas só no Brasil que acham isso, tá? Outros povos já usavam essa fórmula antes dele. Mas, enfim, essa parte aí só um pouquinho de história, tá? Mas se vocês lembrarem da formulazinha de Bhaskara, é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Se o delta for maior que zero, lembra que a gente encontra duas raízes reais e distintas? Duas raízes diferentes? Então, por isso, então, a parábola vai interceptar o eixo das abscissas, vai cruzar o eixo x em dois pontos diferentes. Agora, se o delta for igual a zero, não sei se vocês lembram, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos a raiz de zero. A raiz de zero é zero, então a gente vai encontrar duas raízes que são iguais, né? Vai ser o menos b mais zero sobre 2a e menos b menos zero sobre 2a. Então a gente encontra duas raízes e as duas raízes são iguais, beleza? E se o delta for menor que zero, lembra que a gente não tem raízes reais, né? E aí então a parábola nem vai interceptar o eixo das abscissas porque não tem valores que tornam aquele cara igual a zero, beleza? Então é isso aí, é isso que a gente tinha sobre o delta. Agora a gente vai analisar
o A, o B e o C, o que eles interferem ali, os sinais deles interferem no gráfico da minha função, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, o sinal da minha parábola aí, o sinal do A, ele vai interferir se a minha parábola vai ser côncava para cima ou para baixo, tá? Tem até um macetezinho que é meio bosta, que é o seguinte, ó. Coloquei aqui. Se o A é maior que zero, ele tá positivo, né? Rostinho, carinha feliz. Côncava para cima, tá feliz, tá positivo. Se ele tá negativo, a carinha ela tá triste, a carinha tá chateada. E aí, então, negativo, parábola côncava para baixo, positivo, parábola côncava para cima. É meio bosta, né? Mas beleza. Se servir aí para vocês gravarem, pode usar, tá? Vamos dar. Que mais? O sinal do B agora. Aquilo era o sinal do A. O sinal do B, ele vai definir uma coisinha, ó. Se o B é negativo, ele cruza o eixo Y descendo. Se o B é igual a zero, ele vai ficar bem no meio. O Y vai ser bem simétrico, tá? E se o B é maior que zero, ele vai cruzar o eixo Y subindo. Essa parte, bem sincero, caiu poucas vezes assim, tipo, em vestibulares, tá? Já vi questões que perguntaram, tipo, sobre os sinais do A, B e C, e aí tu precisaria saber isso daqui. Mas tu consegue desenhar o gráfico da tua função sem usar o B aqui, tá? Tipo, tu vai ter direto se ele está cruzando negativo, assim, ou cruzando para cima, tá? Mas, beleza, é bom saber também, tá? Agora vamos para o C. O C é o termo independente, né? E assim como o termo independente da minha função do primeiro grau, lembra que era o B? Quando o x valia zero, a gente encontrava o valor de b na função afim. Aqui, quando o x vale zero, vai ser onde eu encontro o valor de c agora. Então, como na função afim, o termo independente é onde cruza o eixo y, tá? Então, o c aqui vai ser onde cruza o eixo y, tá? Se o c é negativo, obviamente a gente está cruzando ali embaixo do eixo x, né? Ou seja, ele é negativo. Se o c é igual a zero, ele vai cruzar na minha origem, e se o c é maior que zero, ele está cruzando acima do eixo x, né? E é isso aí. Só isso do c. Delta é aquele negócio que eu falei para vocês. Se o delta é menor que zero, a parábola não toca o eixo x. Lógico que ela pode estar para baixo também, só que ela vai estar para baixo do eixo x. Beleza? E aí ela estaria côncava assim e não cruzaria no eixo x. Se o delta é igual a zero, a gente vai ter uma raiz, por isso que ele só toca, ele tangencia o eixo x aí em um ponto só. E se o delta é maior que zero, a gente tem duas raízes reais e distintas, por isso que ele cruza em dois pontos diferentes aí. Show de bola? A gente falou um pouquinho disso, né? O vértice agora. Vértice é o ponto mínimo ou ponto máximo da minha função. O vértice ele tem duas coordenadas, o x do vértice e o y do vértice, que podem ser determinados por essas fórmulas aí. O x do vértice ele é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vocês devem lembrar disso, né? Por que ele vai ser o ponto mínimo ou o ponto máximo? Lógico, se a minha parábola é côncava para cima, ela vai ter um ponto mínimo. Se a minha parábola é côncava para baixo, ela vai ter um ponto máximo. Beleza? E esses são os vértices. Show de bola! Que mais que temos? Bora lá. Se o A... tá. Foi isso que eu falei pra você. Se o A é menor que zero, então a gente tem um ponto máximo aí. E repara uma coisa importante, tá? O x do vértice a gente pode encontrar usando aquela formulazinha, que é o menos b sobre 2a, só que a gente pode encontrar de outra forma também. Se a gente tem as raízes da minha função, ó, se a gente tem o x1 e o x2, o x do vértice ele vai estar bem no meinho, tá? Então, uma outra forma de encontrar o x do vértice é fazendo a média de x1 mais x2, beleza? Faz x1 mais x2 dividido por 2, tu vai encontrar o x do vértice também. Obviamente que aí a gente precisa saber quem é x1 e x2, né? Se a gente tiver os valores, a gente tem o x do vértice aí de uma maneira um pouquinho mais rápida. Se bem que a formulazinha do x do vértice é bem tranquila também, que é só menos b sobre 2a, né? E o y do vértice vai ser o valor máximo aí da minha função, ou o valor mínimo, se o a ele for maior que zero. Show de bola? Então é isso aí. Que mais? Então aí o resumão, tá? O vértice ali embaixo, as raízes onde cruza o eixo x são os zeros da minha função, que é quando o y vale zero, quando o f de x ele vale zero, e onde cruza o eixo y é o valor de c. Top?
Então deixa eu tomar um gole de água, que eu tô falando bastante. Aí. E vamos dar então. Que mais que temos aí? Bom, vimos o A, vimos o B, vimos o C, vimos o delta, agora a gente vai ver o domínio e imagem da minha função. Bom, o domínio da função quadrática é sempre os reais, tá? É sempre não, né? Só se a minha questão ali restringir. Se não restringir, o domínio são os reais normalmente, tá? Já a imagem aí depende se a minha parábola é côncava para cima ou côncava para baixo, tá? Se a minha parábola é côncava para cima, a minha imagem é esse cara aqui, né? Todo mundo que está ligado em alguém em X, beleza? Ele vai então, a minha imagem ela vai do y do vértice até o infinito, beleza? Se é uma parábola côncava para baixo, aí a minha imagem vai ser esse cara aqui, ou seja, ele vai do y do vértice até o menos infinito, beleza? Então a imagem aí depende da minha do A, né? Se o A for positivo ou se o A for negativo. Show de bola? E o domínio, se não restringir, são todos os reais. Show de bola. Então vamos à luta, né? Vamos construir o gráfico de algumas aí, dessas duas. Vamos tentar fazer juntos. Então vamos lá. Eu faço uma e vocês tentam fazer a outra depois sozinhos aí. Pausa o vídeo, tenta fazer no vídeo. Vamos lá. Beleza, então, seguinte. Onde cruza o eixo Y na letra A? Onde cruza o eixo Y é o nosso termo independente, né? Lembra que quando o x vale 0, o y ele vale 3, então eu já sei, já tenho um ponto, beleza? Outros dois pontos são onde cruzam o eixo x, que são os legais de encontrar, né? E aí, para encontrar onde cruza o eixo x, lembra que tu troca o y por 0 e encontra os valores de x para que isso ocorra. Então, 4x mais 3. E aí, para fazer essa equaçãozinha, ou faz a formulazinha de Bhaskara, ou faz soma e produto. Soma e produto, se a soma, lembra que a soma é menos b sobre a, vou escrever aqui para quem não lembra, a soma é menos b sobre a, e o produto você é c sobre a. Então, a soma vai ser menos 4, ou seja, a soma vai ser 4, e o produto vai ser 3 sobre 1, que é 3. Para a soma dar 4 e o produto dar 3, tem que ser 1 e 3, beleza? Então, se vocês repararem, a soma dá 3 e o produto dá 4. Então, eu vou colocar aqui x1 e o x2. E aí, agora a gente tem o gráfico da minha parábola côncava para cima, repara que o A é positivo, e aí então é isso aí. Se vocês repararem, ele cruza o eixo Y descendo, né? O B aqui é negativo. E a gente não usou isso, repararam, né? Então, a gente usou mais o A e o C aqui e encontramos as raízes ali. Se vocês lembrarem, lembra que o x do vértice, eu falei para vocês que ele é o ponto médio ele está bem no meinho das raízes, né? Então, entre o 1 e o 3, ele vai ser o 2, né? Mas só para a gente fazer a média, 1 mais 3 dividido por 2 vai ser 4 dividido por 2, e esse cara vai ser 2, tá? Então, o x do vértice, você vale 2. Para achar o y do vértice, então, deixa eu colocar aqui já. X do vértice, você vale 2. Para achar o y do vértice, a gente pode usar aquela formulazinha que é menos delta sobre 4a. E uma outra maneira de encontrar também é pegar a minha função e no lugar do x eu trocar por 2. Porque quando eu troco o x por 2, eu encontro o y do vértice, tá? Então eu vou substituir aqui. F de 2 vai ser o y do meu vértice, tá? Vai ficar 2 ao quadrado. Meu Deus, que 2 feio, né? 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, mais 3. E aí, então, o f de 2, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2, menos 8, tudo isso mais 3. Isso vai dar menos 1, tá? Então, esse vai ser o valor mínimo da minha função, menos 1. Beleza? Então, aí tá desenhado o meu gráfico com todos os pontos ideais aí. Onde cruza o eixo x, onde cruza o eixo y
e o vértice da minha parábola. Show? Agora tentem fazer sozinho e usar aí o B. Fizeram? Deu? Pausa o vídeo. Deu? Fez? Duvido? Duvido. Agora eu vou fazer com vocês a B então, tá? Mas tenta fazer, seus cabeçudos. Vamos lá. Travou o PC. Travou o PC. Aí, foi. Beleza? Show. Vamos lá. Então, menos x quadrado mais 6x menos 8. Y igual a menos x quadrado, esqueci, mais 6x menos 8. Vamos lá. Onde cruza o eixo y? No menos 8, termo dependente. Vamos achar as raízes? Troca o y por 0. 0 igual a menos x quadrado mais 6x menos 8. Eu gosto de deixar o a positivo, mania minha, mas fica à vontade, tá? X quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Soma, você é menos b sobre a, você é 6. Produto, você é c sobre a, você é 8. Para a soma dá 6 e o produto dá 8. 2 e 4, concorda comigo? 2 mais 4 dá 6 e 2 vezes 4 dá 8. Então, a gente tem as raízes que são 2 e 4. Parábola côncava para baixo, porque o meu a é negativo, e aí então minha parábola vai ser algo mais ou menos assim. X do vértice você está entre 2 e 4. 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 vai dar 3. E aí, para achar o y do vértice, ou faz aquela formulazinha que é menos delta sobre 4a, só que tu precisa encontrar o delta ainda, né? Então é mais fácil substituir direto na minha função o f de 3. f de 3, você é o y do vértice. Então vai ser menos o 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, menos 8. Então o f de 3, você vai ser 3 ao quadrado é 9, né? Então menos 9, mais 6 vezes 3, que dá 18. Tudo isso menos 8. Eu pensei na resposta e coloquei ali. Show de bola. Então, f de 3, você será 18 menos 9 dá 9, e 9 menos 8 vai dar 1. Então, esse é o valor máximo que a minha função atinge, tá? Show de bola? Se você separar, então, meu domínio são todos reais, né? Porque a minha função vai crescendo para os dois lados aqui. E a minha imagem, eu não tinha comentado sobre isso anteriormente, a minha imagem aqui dessa função, ela vem do menos infinito e vai até o 1. De boa? Vamos analisar a minha imagem da outra função, que eu não falei. A imagem da outra função, ela vai do menos 1 até o mais infinito, tá? Não precisa colocar esse mais, eu fico meio agoniado de colocar esse mais infinito. Acho meio estranho. Mas o povo tem mania de colocar, então não tem problema, tá? E é isso aí. Então, estão voando aí, sabem desenhar qualquer gráfico agora de função quadrática? Espero que sim. E vamos seguir então. Uma outra coisa aí. A forma, toda função quadrática aí, ela pode ser escrita da forma fatorada, tá? E a forma fatorada dela é a seguinte. f de x igual a vezes o x menos x1 vezes x menos x2, tá? Se eu tenho as duas raízes aí só falta eu encontrar o valor de a, então, para encontrar a minha função. Então, vamos lá. Por exemplo, encontrar a lei de formação dessas minhas duas funções aí. Vamos lá. Deixa eu pegar o primeiro exemplinho, esta daqui. Cala-uca, cachorro. Vamos lá então. Seguinte. Bom, é uma parábola. Se é uma parábola, ela é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, ela é do tipo ax² mais bx mais c e acabou. Só que é o seguinte, eu não sei quem é A, não sei quem é B e não sei quem é C, né? Ele não me diz o ponto que está cruzando ali o eixo Y, então eu não tenho nada. Então, uma forma de resolver isso é fazer um sistema, só que vai ser um sistema 3x3, tá? Olha só, quando o x vale 1, o y vale 0. Quando o x vale 1, o y vale 0. A gente vai ficar com A mais B mais C
igual a zero. Outra equação que a gente tem, quando x vale menos 3, o y vale zero. Quando x vale menos 3, o y vale zero. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Menos 3 vezes b dá menos 3b. Tudo isso mais c. E o outro ponto que a gente tem é o x do vértice e o 8. Lembra que o x do vértice ele vai estar na média do menos 3 e 1, né? Então eu posso fazer menos 3 mais 1 dividido por 2. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Dividido por 2, então vai ser menos 1, tá? Então, menos 1 é o x do vértice, beleza? Então, quando o x vale menos 1, o y vale 8. 8 é igual a menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 1 vezes a. E menos 1 vezes b vai ficar menos b. Tudo isso mais c. E aí fica um sistema 3 por 3. E aí, se vocês quiserem resolver dessa forma, dá para resolver, tá? Não vou resolver porque eu não tô afim. Vai demorar muito tempo, tá? Tem uma forma melhor, que é usar a forma fatorada. Dá para fazer assim. Consegue descobrir quem é A, quem é B, quem é C, tá? Caso vocês não lembrem como que resolve o sistema, vocês podem multiplicar a primeira aqui por menos 1 e somar com a segunda. Vai cancelar o C, concorda comigo? Multiplicando a primeira por menos 1 e somando com a terceira, também cancela o C. E a gente vai ficar com um sisteminha 2 por 2 agora. E aí cancela uma letra nesse sisteminha 2 por 2 e aí tu encontra todos os três valores, o A, o B e o C, tá? Vai ser uma forma bem longa aí de resolver, tá? Mas dá para resolver. Só que como a gente tem as raízes, tem uma forma que é bem melhor, que vai aliviar a nossa alma, que é o f de x, é usar a forma fatorada. F de x igual a A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Vai facilitar bastante. Por que vai facilitar? Porque a gente tem as raízes. A gente tem o x1 e tem o x2. Então o f de x ele vai ser A vezes x menos o x1. O x1 é menos 3. Menos 3 vai ficar mais 3, né? Vezes x menos o x2. E o x2 é 1. Então, x menos 1. Agora falta só encontrar o valor de A. E aí a gente já encontra a minha função direto, beleza? Se a gente já usou esses dois pontos, falta só usar esse terceiro ponto, que é o vértice que ele me deu. Quando x vale menos 1, o y vale 8. Quando x vale menos 1, o y vale 8. E aí a gente encontra o valor de A, tá? Quando x vale menos 1, então 3 menos 1 vai dar 2. Menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2, concorda comigo? Então 8 é igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4A. Esse menos 4 está multiplicando, ele vai dividir do outro lado. E 8 dividido por menos 4 é menos 2. E aí a gente encontra a minha função. Deixa eu descer um pouquinho. Que vai ser da forma f de x igual a menos 2 vezes x mais 3 vezes x menos 1. Beleza? Professor, não está daquela forma ax² mais bx mais c bonitinho. Então é só fazer distributivo, cara. Vamos lá. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E aí tudo isso a gente vai multiplicar agora por x menos 1. E vamos dar. Vamos lá. Menos 2 vezes x, menos 2x². Menos 2 vezes menos 1, mais 2x. Menos 6 vezes x vai dar menos 6x. E menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6. Então, f de x... Meu Deus, que letra horrível. Ficou ruim, né? F de x vai ser menos 2x². 2x menos 6x dá menos 4x. Tudo isso mais 6. E aí, essa é a minha função, tá? F de x igual a menos 2x² mais 4x mais 6. Fechou? Então, é isso aí. Dado o gráfico, conseguimos descobrir quem que é a minha função, tá? Se deu as raízes, forma mais fácil, forma fatorada. Se não deu as raízes, ferrou, vai ter que fazer um sisteminha 3 por 3 aí. E é um pouquinho trabalhoso, mas dá certo também. A B ali, ele não deu as raízes, aí vocês se divirtam depois em casa aí tentando encontrar. Agora, vamos fazer essa última questãozinha aqui. Acho que é a última. Vamos lá.
Vamos dar então. Para ver se a gente pegou bem, vamos tentar resolver essas questõezinhas aí de verdadeiro ou falso, tá? Primeira questãozinha. A função 3x² menos 1 tem seu gráfico simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Isso significa que ele está me dizendo que a minha função é par. Lembra? Simétrico em relação ao eixo das ordenadas. E lembra que se a gente não tem x elevado a 1, ela vai ser uma função par. A gente tem x² e aqui é como se fosse x elevado a 0, né? E aí só tem índices pares, então essa função vai ser par, tá? Então é verdadeiro. Uma outra forma de ver se a função é par, lembra que a gente faz f de x igual a f de menos x, tá? Então se tu vai trocar o x por menos x, opa, fiquei em cima, né? Deixa eu tirar aqui. Opa, fiz bosta. Aí, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Para a função ser par, f de x igual a f de menos x, tá? Então tu vai lá na minha função, troca o x por menos x e vê se vai dar a mesma coisa. Só que menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, né? Porque menos x vezes menos x dá positivo, né? Então vai ser a mesma função, vai ser uma função par sim. Beleza? Vamos para B. A função f de x igual a menos 3x² mais 3x mais 3 tem por gráfico uma parábola côncava para baixo. É côncava para baixo? É, né? O A é negativo, côncava para baixo, essa parte é verdadeira. E que intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 1? Quando x vale 0, o y vale 1? Não, né? Fiz merda. Quando x vale 0, o y ele vale 3. Lembra que ele cruza o eixo das ordenadas, o eixo y, no 3, né? Então essa daí tá falsa, fake news. Vamos para C. A função x² menos 2x mais 5 tem parábola côncava para cima, verdade, A é positivo, e não intercepta o eixo das ordenadas. Para não interceptar o eixo das ordenadas, o delta tem que ser menor que zero. Então vamos ver o delta dessa função aí. Delta, lembra que é b² menos 4ac. Então delta vai ser, o b ali é menos 2, né? Então vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Menos 2 ao quadrado, isso vai ser 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 5 dá menos 20. E 4 menos 20, isso daqui vai dar menos 16, e é um cara negativo, então delta negativo, ele não intercepta o eixo das abscissas, item verdadeiro, tá? Vamos para a D. A função f de x igual a x² menos 6x mais 1 assume seu valor mínimo para x igual a 3. Lembra que o valor mínimo é o x do vértice, né? O valor mínimo para x, né? É o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. O b ali é menos 6, né? Então, menos 6 vai ficar 6. E o a é 1, 2 vezes 1 é 2, 6 dividido por 2 vai dar 3, então o item verdadeiro. O valor máximo assumido pela função é 6, na letra E ali. Agora ele está pedindo o valor máximo assumido pela função, ele não está pedindo o valor de x. Então ele quer o y do vértice, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro encontrar, vocês podem usar a formulazinha aquela, y do vértice é menos delta sobre 4a. Só que eu prefiro achar o x do vértice. Lembra que o x do vértice é menos b sobre 2a? Eu acho o x do vértice e substituo na minha função e eu encontro o y do vértice, tá? Mas pode usar a formulazinha que vai dar certo também. Vamos lá. O b é menos 2, então menos 2 vai ficar 2 positivo. O a é 3, 2 vezes 3 vai dar 6, nossa, vai ficar ruim. E aí então o x do vértice vai ser 1/3, meu Deus, vai ser ruim, mas vamos lá. Então o f de 1/3 vai ser, no lugar do x eu vou colocar 1/3. Vai ficar 3 vezes 1/3 ao quadrado é 1/9, né? Menos 2 vezes 1/3 mais 5. Vamos lá então. O 3 eu posso simplificar com 9, que vai dar 3, né? Ou faz multiplicação de fração, que é de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, daria 3/9. E 3/9 é a mesma coisa que 1/3. Menos 2/3, tudo isso mais 5. Seria bom se a partezinha de baixo do 5 fosse 3, né? Você concorda comigo que 5 é a mesma coisa que 15 sobre 3? Sim? É outra forma de fazer soma de fração, tá? Pode tirar o mínimo que vai dar certo também.
Beleza. Agora que o denominador é igual, é só somar os numeradores. 15 mais 1 dá 16, 16 dividido 16 menos 2 vai dar 14, né? Então, 14 sobre 3 não é 6, então o item está falso. Outra forma de fazer é o delta ali, talvez essa daí, o y do vértice seja melhor. Mas aí vai do gosto de vocês, tá? A imagem da minha função real de variável real dada por f de x igual a menos 4x² menos 2x mais 5 é. Então, a imagem é y menor ou igual a menos 1. Vamos ver. Lembra que a gente precisa ver, então, quem que é o y do vértice, né? Essa daí, vamos fazer pela formulazinha, pode ser? Só para a gente usar alguma vez o menos delta sobre 4a. Vamos lá. Vai ser menos o b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 4, vezes o c, que é 5. Tudo isso sobre 4 vezes o a. 4 vezes menos 4 vai ficar menos 16, tá? Ó, menos com menos na divisão vai ser mais, tá? Então eu já vou colocar esse menos com menos como mais aqui, para facilitar a nossa vida. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes menos 4 dá menos 16. Menos 16, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. 16 vezes 5, se não me engano, vai dar 80. 5 vezes 6, isso aí vai dar 80. Então, vai ser 4 mais 80, tudo isso dividido para 16. Opa. 80 mais 4 vai dar 84, tudo isso dividido para 16. A gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. Vamos dividir por 4 para ser um pouquinho mais rápido, que vai dar 21, né? 21 sobre 4. E 21 sobre 4 não vai ser menos 1, então o item está falso. Fake news. A função f de x igual a 4x² menos 4x mais 1 é positiva para todo e qualquer x real. Então, de novo, ele está dizendo que a minha parábola não cruza o eixo x. Ela está dizendo que o meu delta é negativo. Por quê? Olha só. Se ele está dizendo que é positivo, é porque ele nunca vai ser negativo, né? Ele sempre vai estar assim. Beleza? Então, isso significa que o delta é negativo. Vamos ver. Delta é b² menos 4ac, né? Deixa eu colocar um pouquinho para cima aqui para a gente chegar a nossa função. Vamos ver. Tá. Vamos lá. Então, b², a gente vai ficar com menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 1. Vamos ver quando que vai dar o delta. 4 ao quadrado é 16. 16 menos 16, isso é igual a 0. Se é igual a 0, tem um momento que ele vai ser igual a 0 ali, né? Ele vai tocar o nosso eixo x em um ponto. Ele vai tangenciar o eixo x. Vai ser assim. Beleza? E se tangencia o eixo x, ele vai ser maior ou igual a 0. E maior ou igual a 0 é positivo? Sim. Então, o item estaria verdadeiro. Fechou? Então, é isso aí, povo. Nos vemos, então, semana que vem em aula, e a gente dá uma aprofundada um pouco mais aí em função quadrática, tá? Essa parte um pouquinho mais básica aí, só vendo o gráfico aí como que fica os valores de A, B, C e delta aí. Fechou? É isso aí, povo. Nos vemos semana que vem. É nóis!